Ninguém. Agora, as pessoas no mundo, de acordo com cada um, não têm estado de consciência de cada um. Porque aí que é a questão que eu queria deixar claro. Não existe estado de consciência, existe aquela tela com todos os seres dentro. Tá? Todas elas estão no mesmo estado de consciência dentro dessa tela. A prova disso é exatamente ocorrer a cura, independentemente de religião e modo de pensar da pessoa. Tá? Agora, a pessoa que está, vamos colocar simbolicamente assim, a famosa projeção das pessoas em 3 dimensões. Se o real dessa pessoa, o real é eu sou, a perfeição. Essa perfeição obrigatoriamente tem que ser todas as pessoas ao mesmo tempo. Eu não posso encarar que aqui tem estado de consciência. É uma consciência só, que é Deus que faz. Seria uma maneira ilusória de ficar vendo quanto que essa daqui pegou e percebeu para avaliar que estado de consciência, se não é esse que é estado de consciência. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui isso aqui eu estou fazendo um paralelo separado do assunto nosso, exatamente porque vão surgir essas dúvidas por aí, quando as pessoas conversam. Tá? E se nós não soubermos analisar de forma absoluta diante dessas dúvidas, o que vai acontecer? Nós vamos ficar no dualismo outra vez. E é isso que não pode acontecer. Tá? Então, vamos supor que aqui nós tenhamos três holofotes acesos. Tá? Aí eu venho aqui, coloco uma coberta aqui. Continua aceso. Só que eu não estou enxergando luz nenhuma. Percebe? Eu não posso avaliar grau de iluminação desses holofotes pelo tipo de barreira que está aqui. Percebe o que eu quero dizer? Então, eu posso retirar isso daqui, ó, eu vou deixar isso aqui para fora, vou pegar aquelas duas. Né? Aqui para fora, esse aqui é iluminado. Esse é iluminado. Aqueles outros dois lá, eles são outros estados de consciência. Viu? Mentira? Esse é o ponto. A luz é igualzinha para todo mundo. Tá? É a mesma luz que está aí brilhando para todo lado. O Gênesis chama isso aqui de uma névoa que cobriu a face da Terra, né? O vapor. Quer dizer, esse negócio aí é uma crença impessoal, ela não tem nada a ver com a luz que somos. Aí a gente começa a falar isso para essa pessoa, então ela pensava, ela estava se identificando com o quê? Com essa sombra aqui. Ela começa a observar um pouquinho, esse pouquinho que ela abriu, essa luz total, ela parece que um pouquinho. A luz é total. Tem diferença? Então a pessoa fala assim, eu vou fazer meditaçãozinha, percebe um pouquinho aqui. É como se isso aqui fosse uma chapa de radiografia, quando a pessoa vê um sol no eclipse. O sol fica posto, olhar através da chapa. A gente faz um furinho, faz uma qualidade maior do sol. Mas a pessoa é a luz, não é o que está sendo mexido aqui. Nós não somos a unidade de crença. Nós somos Deus feito mente, ou Deus feito indivíduo. Tá? Exatamente. Então isso aqui, essas figurinhas são boas, a pessoa gravar bem. A figura grava melhor do que a explicação. Nunca existe uma pessoa menos iluminada que cada um de nós. Todos aqui têm o mesmo grau de iluminação de Jesus Cristo. É o mesmo grau de iluminação. A luz está aí. Porque se a luz não tivesse com o mesmo grau de iluminação aí, ele não poderia dizer que é um. Percebe? Como é que um iluminado pode falar que ele é um com o todo e tem uma parte lá que está apagada? Se ele ser um com o todo, tem que estar tudo luz. Então essa luz que é todo, nós somos, ela é idêntica para todo mundo. Então, aí, princípio universal. Por isso eu não estou disposto à meditação. Preciso de preparo para receptividade só. Naquele caso, se eu fechar os olhos, não vamos forçar nada, vamos perceber a luz que eu já sou. Tá? Percebe? Essa luzinha que começa a aparecer aqui é que o homem chama de aparência de saúde, aparência de bem-estar econômico. Está tudo aparecendo aqui. Não é aqui que está a coisa. Aqui, isso aqui seria, essa barreira seria a suposta barreira da mente, né? Supostamente humana. Por que nós usamos de artifício de dizer que não existe mente humana? Para dizer que o que existe é essa luz. É essa luz. Então a pessoa fala assim, eu não vejo essa luz em você, eu vejo Jesus Cristo que vejo essa luz, eu vejo em
saquear muito o essa luz e você não vê essa luz. Certo? Porque todos esses seres, se esse aqui mostrou a luz aqui, tá? Então aqui vai chegar um corpo humano perfeito, chamado Jesus de Nazaré. Esse aqui mostra para este que enxerga esse aqui como luz, percebe? Esse aqui está enxergando a aparência de novo, percebe? Todos aqueles que viram em Jesus Cristo humano, um ser iluminado, eles enxergaram a aparência do Cristo, não viram Jesus. Tem muitos discípulos de Jesus que não viram Jesus. Aliás, segundo a experiência sincera, a Filipe, né? Mas a transfiguração, 3 viram, né? 3 viram o corpo, né? Tem lá no Evangelho de Tomé, lá, aquela. Ele separando Tomé para contar, né? A verdade absoluta lá, e na volta os outros quiseram saber. Né? E a resposta foi o seguinte: se vos dissesse, ele me disse, vós deixaria. Né? Quer dizer, como é que nós vamos dizer? Quem está olhando só a aparência, só olhando a aparência. Como é que nós vamos para essa pessoa aceitar que ela é uma luz divina absoluta? Tá? Então entra a receptividade. Tá? Então isso daqui é uma figurinha que eu costumo usar para anular aquela errônea ideia de estágios ou estados de consciência. Eu sou radicalmente contra essa colocação, uma que, além de ser errônea do ponto de vista absoluto, ela prende a pessoa na limitação. A pessoa fala assim: tá bom, eu não estou nesse estágio, né, de ser essa verdade, não. Ele já é a verdade. Tá? É uma. Então a verdade é. Isso aqui nós estamos falando dos elementos só para a pessoa poder tumultuar por aí, né? Detalhar um pouquinho mais aquela questão da mente e dos sentidos. Há um só sentido, um sentido espiritual no centro. Então, essa que eu vou explicar agora tem o seguinte objetivo. Como nós temos um sentido espiritual, tá? E não temos sentido material nenhum, não temos nenhum sentido material, a nossa mente, quando nós aparentemente falamos, existe uma mente chamada mente humana, que traduz os sentidos espirituais nos 5 sentidos, né? E mostra esse mundo tridimensional. Então, pelo tato, eu chego aqui e analiso assim: isso aqui é um pedaço de giz. Por quê? Porque o sentido espiritual está captando a substância que está aqui. Existe uma substância aqui porque eu estou percebendo que tem. Tá? Por outro lado, a minha mente, se considerar humanamente falando, não consegue enxergar espírito nisso aqui. Alguém está vendo espírito aí? Estou vendo um pedaço de giz. Certo? Agora nós dizemos o seguinte: onde está esse pedaço de giz? Está uma substância espiritual. Tá? Porque todo o universo espiritual vai ter onde está esse pedaço de giz aqui que vai transformar em matéria. Porque nós somos espíritos. O mesmo se dá quanto ao nosso corpo. Onde o nosso sentido espiritual capta substância, que a gente chama de substância maiúscula, onde que vai ser rotulado de substância? No corpo. Existe um corpo espiritual aqui, eu chamo o meu corpo, ele é espiritual. Existe outro corpo espiritual entre o corpo do outro aqui, também espiritual, chamado ar, entre aspas, que também é substância espiritual. Então, isso é espírito, que junto com isso é espírito, isso aqui tudo é espírito, daqui vai até o infinito como espírito, porém com vibrações distintas para ser cada coisa essa. Então,
O ar ele é uma substância espiritual, é a forma do ar. Assim, as pessoas são de montanhas, rios, por isso que o Sakyamuni muito disse, né? Rios, ervas, vales, já é iluminado. A iluminação ela percebe a unidade da substância, com as suas distinções de formas. Tá? Então, hoje nós vamos aplicar isso aí. Vamos fazer aquele exercício que eu chamei lá dentro do 5, de espiritualizar um conceito material do corpo. Todo mundo lembra disso aqui? Esse é o quarto exercício, né? Espiritualizar, ou terceiro, espiritualizar um conceito material de corpo. Então, vamos supor que uma pessoa, peço para a gente fazer uma visita para ela, que ela está com uma dor, por exemplo, vamos supor, uma dor muscular. Então a gente vai visitar essa pessoa, nós temos a visita cósmica, que é onde nós estivemos, né? Aquela questão toda que nós fazemos aqui, de maneira absoluta. Existe a visita que nós podemos chegar perto da pessoa e identificar esse mesmo princípio num caso individual, certo? Que é exatamente o caso desse aqui. Quando nós chegamos para visitar a pessoa, aparentemente nós temos 5 sentidos mostrando a pessoa para nós. Né? Nós enxergamos a pessoa, podemos tocar a pessoa, né? Tá? Então, conforme os sentidos que a mente traduz desse sentido espiritual, nós discernimos a pessoa. Como vocês quando discernimos a pessoa que eu sou. Tá? Bom, quando nós fizemos esse exercício aqui, vocês vão, nós vamos fazer uma troca de exercícios. Eu vou exercitar em cada um e os outros vão exercitar em mim. Deixa eu explicar direitinho como é que é o negócio. Eu vou passar a ser o paciente aqui. Tá? A vontade de querer ser paciente, eu quero sentir o que está acontecendo. Tá? Quero ser o paciente aí. Eu posso precisar, né? Só tomar as fotos aí, né? Quero dizer o seguinte. Esse exercício aí, ele tem um sentido mais amplo que mais simples. Aliás, todos aqueles 5 exercícios lá não são simples 5 exercícios. Né? Bom, voltar à questão da substância. Nós vamos aceitar a pessoa, ela fala assim, estou com uma dor muscular, por exemplo. Tá? Então, a gente chega lá e nota que tem uma pessoa com os aspectos que essa mente humana já usa. Bom, primeira certeza que nós temos que ter. Se a mente humana traduziu um ser ali, primeira conclusão, aquele ser existe. Isso é um pouco básico. Tá? Parece engraçado falar isso, mas tem gente que entendeu o estudo absoluto falando que não existe nada. Tá? Então não tem nada, a gente fica para ver o vazio dentro da gente. Esse tipo de coisa que a gente tem que explicar. Então, a gente chega lá e encontra a pessoa, tá? Eu noto a aparência da pessoa. Bastou eu ter uma aparência na minha mente, o que significa? Que existe um ser ali de dentro. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Tá? Há um ser presente. Tá? Então nós não vamos negar a existência daquela pessoa com aquele problema. Nós não vamos negar a existência da pessoa. Nós vamos, pelo contrário, nós vamos constatar que está presente na pessoa. Tá? Por quê? Porque se a mente humana traduziu algo infinito em 5 dimensões, em 3 dimensões, pelos 5 sentidos, significa que houve alguma coisa para ser mal traduzido. Não, não. Eu chego a uma pessoa e falo assim, olha esse apagador aqui e desenha para mim. Uma criança desenha de um jeito, uma de 10 anos desenha de outro. Todo mundo fez um desenho horroroso desse apagador. Mas para poder fazer o desenho horroroso, tem que ter o apagador de modelo. Então, aqueles conceitos limitados, eles se originaram do real. Então, se eu pego uma criança e vejo o desenho, posso ter certeza que ela olhou para o apagador. Como é que ela pode tirar esse desenho mal feito?
ter visto um. Percebe? Então, ao mesmo tempo nós percebemos que aquela aparência mostra e prova a existência do real, nós sabemos que os defeitos do desenho, ninguém vai olhar para o desenho e ver um aviãozinho que a criança fez e achar que o avião está com defeito, né? Percebe? Então, a gente desenha um avião visto de cima assim, um desenho com uma asa desse tamanho aqui, outro pequenininho aqui, mostra a criança. A gente sabe que as duas asas são iguais, certo? Ninguém vai achar que estava torto a matriz, né? Por outro lado, se ela olhou aqui, nós sabemos que tem. Então esse é o ponto principal. Certo? Segundo ponto é que o defeito que a pessoa colocou na tradução do avião só está na tradução. Não está no avião. Então esse é o segundo passo. Vou colocar aqui para cima. Eu falei de fazer na outra pessoa, pode fazer no próprio ser, né? A pessoa pode fazer em si mesmo esse exercício aqui. Tanto faz. Então, no primeiro caso, é reconhecer na aparência a essência. Segundo, o aparente problema está na aparência e não na essência. O que significa isso aqui em termos de nome de princípio? Isso aqui chama-se impersonalizar, certo? Nós impersonalizamos o problema. Quando isso aqui é feito, a pessoa aparentemente com um problema, ela já vai perceber um bem-estar. É aquela questão, nós estamos tirando o nada ilusório que parecia ser tudo para ela, mas perdendo a sua existência. Certo? Aí, então, nós reconhecemos a perfeição e depois nós percebemos o seguinte: existe um caso na Bíblia que Jesus faz em posição de mãos. Né? Não há necessidade de posição de mãos, como a gente já viu, né? Isso aí pode ser a distância. A imposição de mão tem uma das finalidades. Uma finalidade é a seguinte: preparar a receptividade da pessoa. A pessoa fala assim: vou fazer a meditação para você, está aqui de casa, é diferente que a pessoa fala assim: então, eu vou falar, a legisladora que é aqui, eu preparei uma receptividade. Ela espera um efeito aqui, não vai te dar mão. Tá? Em termos espirituais, né? Em termos humanos, de diferentes, pode acontecer uma melhoria humana aí, transferência de energia magnética, esse tipo de coisa. Mas não é essa que está nos interessando. Ninguém estava falando aqui fazer cura desse tipo, tá? Bom. Aí tem um monte de coisa diferente, né? Você vai pensar aqui com a sua energia, ele vai pegar a mão com a sua energia, sei lá o que for. O objetivo que eu estou falando aqui é que quando nós tocarmos a pessoa, não, eu sei. Eu não quero confundir esse exercício aqui com aquele tipo de imposição. Não é esse o objetivo. É outro objetivo. Eu vou explicar direitinho. Quando nós tocarmos a pessoa, o sentido que eu cortei no braço, tá? Eu quero que a pessoa avalie essa sequência aqui. Existe esse braço. Em segundo lugar, tá? Esse problema que porventura parecia estar, não está no braço. E que meus sentidos que mostram esse braço são perfeitos. E que esse braço que está sendo botado ali presente, ele é perfeito. Se tiver substância espiritual, no lugar que estará aparente. Tem diferença? Ele não vai ser curado de transferência de energia. Ficou claro? Seja como for a questão, que nem esse texto. Se eu toco esse texto, estou percebendo aqui essa substância, então a mente humana vai dizer isso aqui é um monte de papel. Certo? Agora, se eu estou dizendo que só existe Deus e tudo é espírito, então os meus sentidos estão pegando algo aqui que é substância. Então isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Tá aqui. Porque tudo é Deus. Não o papel é Deus. O papel é uma intenção da mente humana, percebe? A mente humana
Então, se nós negarmos essa aparência humana, não ficar negando não milhões de vezes não, negar inteiramente de reconhecer que isso aqui só pode ser substância espiritual, vai estar aqui, tá? Então, essa substância, ela é luz, ela é perfeita. Ela nunca vai ser alterada do jeito que ela está. Em termos de corpo, se for o corpo de um bebê, de um adulto ou de um idoso, dentro da aparência, nós vamos enxergar sempre o mesmo corpo substância que está ali. Eu percebo que é uma criança. O que significa para mim? O corpo de luz está ali. Parece uma pessoa madura. O que significa? O corpo de luz está ali. É o mesmíssimo corpo que estava quando era criança, quando era adulto, quando era idoso e quando não estava aqui, visivelmente. Isso que é mais importante. Eis a glória que tu me deste antes desse mundo que você fez. Essa é a glória. De sermos o ser que nós somos. Com o corpo que nós temos aqui. Esse é o eterno. Então, esse é o ponto principal. Quando nós focarmos uma pessoa, eu falo pessoa porque aí tem um fenômeno que é a de cura. Né? Não me diz, ninguém vai colocar de papel. Por isso que a gente colocou espiritualizar um conceito do material de corpo. Tá? Porque, em termos absolutos, tanto faz ser o meu corpo como qualquer outro tipo de substância, cada um está sendo dentro do paraíso está sendo a sua própria forma, né, e cumprindo a sua função. Tudo é perfeito. Esse é o leão, passando junto com o cordeiro, né? Quer dizer, existe uma harmonia respeitando cada individualidade eterna, imutável. Não existe nem a mais nem a menos. E onde estão todos esses seres? Estão na nossa consciência. Tá? Então, este corpo de luz que nós somos, ele está na nossa consciência. Qual é a melhor coisa que a pessoa fala quando vê um bebê? Ele vai precisar que ele ser nasceu? Porque é uma coisa tão absurda, depois a gente acostuma com isso. Eu não sei se acontece com todo mundo, comigo assim. Acho tão absurdo falar que alguém nasceu, sabe? Que é uma sensação que ninguém teve, né? Essa é a consequência, né? Mas ninguém nunca sentiu essa cena de ter nascido. Ele está sempre achando que ele está sendo. Né? Aliás, essa é uma explicação que eu dou da pessoa viver a vida inteira sem se preocupar com morte. Todo mundo diz para ela disso. A pessoa fala assim: por que a pessoa está com 90 e tantos anos, ela quer ganhar mais? Porque é um negócio intrínseco à natureza do ser, que não existe morte. Por isso que não fala a atenção. Quer dizer, de repente está com as paradas e chega a parente. Chega a parente. Não dura muito tempo. Volta para ele no normal. Por quê? Por causa disso. Internamente, é daí que pode ver um consolo humano também, a pessoa que perdeu um filho, quer se suicidar, de repente, já se conformou. Por quê? Porque tem a informação real de dentro. É o sustentável. Uma coisa que eu sempre tenho impressionado, desde pequeno, o pequeno aqui, sabe? É quando eu via o pessoal pegar esse caminho de abacaxi sem nada, enterrar lá e depois tirar o abacaxi da terra, né? Quer dizer, é um negócio impressionante, né? É uma coisa impressionante. O mundo de... Você lembra uma perto de... Eu adoro. Né? Todo mundo, se passava uma viagem aí, eu estava lá com esse caminho sem nada. E na outra vez, voltava para viajar, todo mundo colhendo montes de abacaxi lá. Quer dizer, esse mundo visível, esse vai e vem de coisas, ele tinha que ter um fundamento eterno, né? Esse fundamento é exatamente aquela multiplicação de pães, é exatamente para simbolizar isso. A eternidade que essa aparência, tá? Dentro do eterno que nós somos. E a graça disso aqui ser verdade, não é a aparência ser boa. A graça é perceber essa essência que é imutável. Tem um texto aí que o problema está. Esse aqui, ó, muito pavativo. Não. Chama A Constância da Consciência. Eu não vou repetir. Vou deixar o. Primeiro aparência dentro do ser que somos. No final desse texto da Água Viva, esse texto aí. A constância da consciência. Porque quando a gente lê a Bíblia e vai vendo todas essas evidências, né, que a gente chamava
chamava de sobrenaturais, porque transcendiam o comum, a lógica, surgia sempre aquela ideia de melhorar o mundo vizinho, transformar isso em um paraíso terrestre, né? Isso aí nunca me convenceu, esse negócio de paraíso terrestre, porque por mais que ficar paraíso terrestre, é eternamente, sabe? Vou começar aquele negócio, o que quer dizer ficar perdido nesse mundo? Se daqui a 100 anos, ninguém mais dessa geração está por aqui. Então tem coisa errada nesse paraíso terrestre, sabe? Então eu nunca me interessei por esse tipo de desenvolvimento, né, de melhorismo, paraíso terrestre, esse tipo de coisa. Para mim não tem nada disso aí. Profecias, não sei o quê, de terceiro milênio, esse tipo de coisa. Isso aí nunca me interessou. Por quê? Porque onde é que cada um está aqui em termos de aparência no quarto milênio? Você não tem interesse nenhum. Tá? Pode ter interesse relativo. Agora, onde que surgiu a graça? Quando eu percebi de revelação, de constatação real, em experiência mística, de que está na Bíblia, não tem nada a ver com essa aparência aqui. A graça é essa. A Bíblia é um tratado extremamente espiritual. Só espiritual. Só espiritual. Todas as pessoas interpretam a Bíblia como um mundo visível, é aquele negócio de arrebatamento. Tem gente esperando um arrebatamento de algo. Quer dizer, todo mundo em função do visível, que não é o eterno, e muito menos não é para a própria pessoa, o aqui e agora dela. Tá? Quando houver revelação de que o que estava na Bíblia é o aqui e agora, não só para mim, como de todos, aí já tem sentido. Aí já a coisa foi figura. Porque aí que a morte passou a ser considerada uma piada, como qualquer vínculo humano. Tá? Porque se nós analisarmos o parentesco humano, é um monte de seres humanos com máscara, tirando uma para frente, tá? Mesmo que todas essas máscaras mostrem o tempo que não existe, é como se nós fôssemos trocando, um ator no filme trocando de máscara para acompanhar a vida do personagem, né? Quem assistiu os 10 Mandamentos viu lá o Charlton Heston sendo chamado de mocinho até profeta idoso. Aquela mudança ali, tá, segura uma identidade imutável. Que nós descobrimos para nós descobrimos para todos, mesmo que ele não tenha descoberto por ele. Então, surge o quê? O tal de desapego. Surge as tais dores de separação. Não existe separação. Mas não é teoricamente falando. Teoricamente falando não tem graça. Mas quando há a percepção disso, a palavra morte está perdida. Não existe mais. Eu não consigo entender essa palavra mais. Às vezes a pessoa fala assim, a gente pergunta, a pessoa vem no mesmo tempo, o que aconteceu? A pessoa acaba não morreu. Não existe essa palavra. Né? Agora, seria a mesma coisa que a pessoa que mudou de país, ela fala que nunca mais viu, morreu. Né? Ele está num campo de percepção limitado, mas não absoluto. Tá? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? E o Ultimato coloca o último inimigo a ser vencido, além da morte, é a aparência de morte. Porque não é só questão de transcender a morte, transcender a própria aparência de morte. Quando nós enxergamos o nosso ser como ele é, essa aparência fica transcendida, porque ela passa uma impossibilidade. Mesmo porque se existisse algo desse tipo, seria a própria negação da divindade. Né? Eu não consigo entender essa lógica humana de vivenciar esse mundo aqui com tudo que ele tem, mesmo em termos aparentes, né? Suas limitações e tudo mais, e acreditar que a pessoa chega, vivencia tudo isso aí e some. Você vai ter sono, sabe que é engraçado? Porque daí tem todas aquelas ilusões de dia de finados, né? Missa de 7º dia, um monte de baboseira que Deus me livre, né? E a gente vai conviver com isso, né? Fazer o quê? De onde que vem a libertação? Da consciência que nós somos livres. Da consciência, da percepção de que o tempo não existe, que a origem disso está no âmago da aparência, né? E que nós somos isso. E melhor de tudo, é que nós somos muito melhor que as aparências que mostram. Tá? Porque, exatamente, quando eu vi o vislumbre mínimo da real identidade,
De onde vem o apego, a falsa identidade? É exatamente a não percepção da real. Né? O caso do ator lá está com a roupa lá pesada no corpo lá, vai representar o personagem, e se ele acaba se identificando com o personagem, ele não vai querer tirar daquela vestimenta. Existe uma coisa, por exemplo, chamada Clayton Moore, o papel do Ramon Grande, o Soul, por exemplo, e fez esse papel muitos anos. Quando fizeram passar o papel para outro personagem, ele não aceitava, ele que é bom.